Olá, queridos irmãos e irmãs, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo sobre o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Hoje os versículos 6 e de 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, os despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Continuando mais ou menos a lógica de ontem, Jesus nos chama a uma reflexão muito interessante, né? Tudo o quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Aqui é aquela lógica, né? Aquilo que eu quero que o outro faça a mim, eu devo, no primeiro lugar, fazer a ele. Aquilo que eu não quero que o outro faça a mim, eu não devo fazer com ele. É mais ou menos aquilo que está na regra de ouro, que também estava contido no Código de Hammurabi, que é um dos códigos mais antigos conhecidos de legislação de um povo, né? A famosa regra de ouro. Faça ao outro aquilo que você quer que façam a você. Né? Então, se eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu devo ser, em primeiro lugar, boas com elas. Né? A mesma coisa, se eu não quero que ninguém me faça mal, cause nenhum dano, eu não devo causar dano a ninguém. Essa é a famosa regra de ouro. E Jesus, o seu ensinamento, né, lembremos que nós estamos no bloco do Sermão da Montanha, que é os capítulos de 5 a 7 de Mateus, ele deixa esse ensinamento baseando-se na regra antiga. Né? Então ele diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Se nós seguíssemos isso, queridos irmãos e irmãs, nossa vida seria outra. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o bem pelo outro. Né? Muitas vezes acabamos fazendo mal. Lógico que aqui poderíamos também refletir sobre a questão de Paulo, né? Da sua colocação em uma de suas cartas. Muitas vezes eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu quero. Lógico que aqui entra a questão da condição humana, né? Os nossos ciúmes, a nossa inveja, os nossos ressentimentos, a nossa má interpretação das coisas, né? O nosso ímpeto, o nosso impulso, né, de agir, porque nós não temos paciência para parar e refletir sobre as ações, né? Já nos deixamos levar pelos nossos pré-conceitos, pelos nossos pré-julgamentos diante das ações dos outros. Então, aqui entra uma questão de não agir por impulso, manter a cabeça no lugar, ter o discernimento para tomar decisões e ações mais prudentes, mais coerentes. Né? Não nos deixar levar por aquele impulso destrutivo, aquilo que Freud colocava na psicanálise como o instinto de Thanos, né? De Thanatos, na morte, o instinto da morte. Não, tomar cuidado com isso, né? A pulsão da morte, né? A questão de desafiar o outro, a questão de buscar a destruição do outro. Esse é um grande problema nosso, né? Hoje, principalmente, a gente observa muito isso nas pessoas. As pessoas agem por impulso, elas não pensam antes de falar, elas não pensam antes de agir, elas simplesmente vão e fazem. E aí o que acontece? Isso gera consequências na vida delas e na vida das pessoas que estão ao redor delas. E até mesmo das pessoas que sofrem as ações delas. Por isso a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Porque muitas vezes as nossas ações acabam nos prejudicando e prejudicando os outros. Então, tomar muito cuidado com isso é buscar realmente viver a nossa vida buscando a porta estreita. O que é a porta estreita? É o próprio Cristo. Ele é a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta estreita. Porque se nós nos deixarmos levar pelos nossos impulsos, eles vão nos direcionar à porta escancarada, a porta larga, que leva justamente ao caminho da perdição. Porque veja bem, se eu me deixo levar pelos meus impulsos destrutivos, né, eu vou machucar as pessoas, eu vou prejudicar as pessoas e a mim também. É um efeito em cascata.
né? Então, em vez de eu agregar pessoas boas na minha vida, eu acabo separando-as de mim e acabo tomando atitudes, ações que prejudicam a mim e prejudicam ao outro. Então é tomar muito cuidado, né? Fazer ao outro aquilo que eu quero que façam a mim. Se você quer que as pessoas sejam boas com você, se você quer que as pessoas te ajudem no momento de dificuldade, faça isso sempre que for oportuno. Ou seja, sempre que a vida te oferecer a oportunidade de fazer isso, faça. Semeie o bem, né? Faça o bem. E tenha certeza que a lei, entre aspas, do retorno da vida vai um dia voltar para você. Eu sempre digo isso. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se eu sou uma pessoa boa e faço o bem para as pessoas, um dia, quando eu precisar, Deus enviará um anjo que irá fazer a mesma coisa por mim. É esta a questão que nós temos que entender. Agora, se nós nos deixamos levar por os instintos destrutivos, nós iremos destruir o amor que as pessoas têm para conosco, nós iremos destruir essas pessoas e a nós mesmos. Então, queridos irmãos e irmãs, escolham a vida, escolham o bem e não se deixem levar pela pulsão de morte. Um grande abraço a todos, até amanhã.